Graça e paz, queridos. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Hoje de manhã, momento de oração, olhando para a igreja de bancos vazios, né? Uma experiência que nós não estamos acostumados e que vivemos fora da nossa realidade, porque a nossa realidade como corpo de Cristo é o amor, é a prática da comunhão, é o aperto de mão, é o abraço, é o beijo, é o carinho, é o cuidado. Eu me lembrei dessa expressão aqui do apóstolo Paulo, entranhados afetos, que significa algo de dentro, interior, algo verdadeiro, que procede lá de dentro de nós, das nossas entranhas, uma profundidade daquilo que nós manifestamos externamente. Essa expressão eu tenho analisado como dois aspectos, ou em dois aspectos. O primeiro é que nós andamos na contramão do mundo, e o mundo é frio, o mundo é desunido, o mundo é egoísta, o mundo não é verdadeiro. As pessoas manifestam externamente, em palavras, em ações, aquilo que muitas vezes elas não são entranhavelmente, não vivem dentro, né, de profundidade aquilo que manifestam. E nós, como filhos de Deus e discípulos de Cristo, andamos exatamente na contramão, no sentido de que as expressões, palavras e atitudes precisam ser profundas e não superficiais. O amor, o cuidado, o carinho que nós temos com os outros precisa partir de dentro do coração, das nossas entranhas. E quando pensamos nisso, também falamos sobre isso, muitas pessoas dizem: não, mas eu sou verdadeiro, eu falo aquilo que realmente eu sinto, e se eu não gosto da pessoa, eu sou verdadeiro com ela e falo que eu não gosto. Quando há esse sentimento, é porque o coração precisa ser transformado, né? Jesus ele diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque do coração procede. E aí ele vai falar uma série de coisas, no sentido de dizendo que o coração da gente seria um depósito, onde nós armazenamos coisas boas ou coisas ruins, e dependendo do que tem o nosso coração, o conteúdo dele é aquilo que a gente vai manifestar externamente. Então, se eu tenho ódio, palavras de ódio, ou se eu tenho ressentimentos, isso parte de um coração que está cheio dessas coisas e que precisa ser transformado, purificado, santificado pelo Espírito de Deus, para que essas coisas ruins não sejam armazenadas lá, não estejam lá. E em lugar dessas coisas produtivas, boas, sentimentos bons, coisas de Deus, estejam lá dentro. E aí a gente manifeste profundamente, manifeste externamente aquilo que nós temos em profundidade. Essa é a recomendação da palavra, certo? Então, do coração procede todas as coisas. Então, esse coração, essa vivência de entranháveis afetos, precisa andar na contramão desse mundo, diferente daquilo que o mundo faz, senão a gente se torna as mesmas pessoas, iguais a ele. Se a gente ama quem ama a gente, se a gente gosta de quem gosta da gente, se a gente dá presente para quem dá presente para a gente, se a gente sorri apenas para aqueles que sorriem para a gente não está fazendo diferença nenhuma em relação às pessoas do mundo. E nós somos chamados para fazer diferença. O segundo aspecto desses entranháveis ou entranhados afetos é que é característica de uma pregação sem palavra, porque as atitudes e o comportamento transmitem a existência do nosso Deus e as boas notícias do Evangelho. Alguém disse assim, que as suas atitudes falam tão alto, que eu não consigo ouvir a sua voz. As atitudes falam mais que palavras. Uma vez Jesus disse que era para nós, seus discípulos, amarmos uns aos outros, porque
só amando uns aos outros verdadeiramente é que as pessoas conheceriam que nós somos discípulos dele. Ou seja, o amar verdadeiramente e amar entranhavelmente. São lá dos nossos entranhados afetos, mais que palavras, mais que expressões externas. Que a gente possa ser assim, que o Senhor nos ajude a vencer a nós mesmos. Eu sei que todo o contexto de manifestação começa na igreja. Não adianta dizer que nós amamos as pessoas, precisamos amar as pessoas e temos dificuldade de relacionar com pessoas dentro da igreja. Temos ressentimentos, temos aversão a pessoas. Gostamos daquele outro, mas daquele não gosto. Tenho um afeto por esse, por aquele, mas por aquela tenho minhas reservas. Não pode ser assim. A gente precisa amar a todos, mesmo que a gente não receba nada em troca, que a gente não precise de um sorriso para sorrir, que a gente não precise de uma manifestação de carinho de alguém para que a gente manifeste carinho, porque Jesus faria desse jeito. A diferença é não amar aqueles que nos amam, não dar um presente para aquele que nos dão presente, ou seja, não retribuir aqueles que podem retribuir, mas retribuir para aqueles que não podem ou que têm dificuldade de retribuir para a gente. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos ver essa prática, ir na contramão do mundo e também manifestar características de um verdadeiro discípulo, amando a todos, vencendo os ressentimentos, rompendo com as barreiras e vivendo o amor, a graça e a misericórdia do Pai. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.